Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos nesta noite para podermos juntos estarmos cultuando a Deus no nosso culto online. Quero neste momento fazer uma oração juntamente com você. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder aqui estar entrando na casa dos teus servos e juntos, Senhor, podermos estar te adorando, te louvando e agradecendo o teu santo e excelso nome. Abençoa, Deus amado, as nossas vidas nestes minutos que passaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Estou grato a Deus pela vida dos meus filhos, o Wesley e o Cadmiel, que aqui está comigo, para que juntos nós possamos estar fazendo este culto doméstico. E eu quero convidar você, com a sua família, pegue a sua harpa e vamos juntos cultuarmos a Deus nesta noite, louvando ao Senhor nosso Deus. Primeiramente com o hino de número 131. O hino 131, ele não é somente um hino para mim, mas ele é como uma oração. Então, convidaria você para, junto conosco, estarmos louvando a Deus com este hino número 131. Meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar, oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, em Jesus aumentar, para que viva em Cristo em mim. Que a mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Glória a Deus. Que nosso desejo, nossa alma e nosso coração é sempre poder estar almejando mais e mais Deus em nossa vida. Eu quero louvar a Deus também nesta noite com o hino de número 193, que também é como uma oração. Eu aprendi este hino quando eu era criança ainda, tinha 7 a 8 anos de idade, nos cultos domésticos, em minha casa, com meus irmãos, minha mãe, meu pai. Então, aprendi este hino quando era criança.
É um hino que a letra dele, ele fala poderosamente ao nosso coração. É um hino que você pode cantar, não um hino muito ritmado, ele é um hino mais lento, mas é um hino assim que traz uma mensagem ao nosso coração. Então vamos louvar ao Senhor com o número 193 da nossa harpa. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo virá. Glória a Deus. Sei que nos dias a qual estamos vivendo, esse hino ele fala poderosamente ao meu coração, e ela fala de uma prática, de nós estarmos constantemente resilientes diante das adversidades, das situações, e esperando no Senhor, confiando em Deus, sabendo que Ele é poderoso para nos ajudar, para nos direcionar e para, é claro, abençoar a nossa vida. E essa confiança em Deus é o que eu quero nesta noite estar meditando, e depois no final estarei louvando a Deus com meus filhos com mais um hino. É um hino bem conhecido, que
que fala sobre o desejo de querer estar mais perto de Jesus. Mas eu quero falar sobre uma outra pessoa. Eu falei terça-feira que quando criança, meus pais, eles ensinavam histórias bíblicas para nós e nós meditamos sobre Enoque, um homem que ele desejou, ansiou e ele então tomou uma decisão: eu vou andar com Deus. Agora, hoje eu quero falar de um outro personagem que algumas centenas de anos à frente também tomou esta mesma atitude. E o nome deste homem é bem conhecido, o nome dele é conhecido como Abraão. Antes ele era chamado de Abrão, quando ele foi chamado por Deus da terra de Uz, mas na sua caminhada, ele então, seu nome é mudado para Abraão, e Abraão significa pai de multidões. Romanos capítulo 4, versículo de número 8, Paulo nos diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Nós vemos que no capítulo 11, no final do capítulo 11 de Gênesis, Deus fala a Abraão. Deus não aparece a Abraão. Deus, ele apenas fala a Abraão. No início da caminhada de fé que Abraão tem, ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele creu, ele acreditou. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 8, lá vai estar escrito assim, pela fé, Abraão, quando chamado, ou seja, ele ouviu a voz do Senhor, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Então nós vemos que a trajetória de Abraão, ela começa com um chamado. Assim como eu e você um dia ouvimos o chamado de Cristo Jesus, através da palavra do Evangelho. E nós atendemos esse chamado. E ao atendermos esse chamado, nós estamos caminhando nesta terra. Caminhando nesta terra, não sabendo para onde ir na terra. Como assim, pastor? Porque quando eu tive conhecimento da pessoa de Jesus, eu nasci no lar evangélico, cresci, mas quando eu tomei consciência de quem era Jesus, o que ele fez por mim, e eu decidi segui-lo e servi-lo, nunca imaginaria que Deus iria tirar da minha terra natal, que é Manaus, iria me trazer para o estado de São Paulo, para a região oeste de São Paulo, para estar residindo com a minha família na cidade de Flórida Paulista e pastoreando a igreja aqui em Flórida Paulista. Então, como Abraão, ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu, não sabendo para onde ia, mas ele creu naquela voz. Abraão, ele dá um exemplo primeiramente para nós relacionado à fé. E eu quero repetir de novo o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo 1, e é um versículo bem conhecido, a qual diz o seguinte: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero repetir de novo, que eu gosto de colocar duas palavras aqui, que ela dá uma clareza maior para nós daquilo que o versículo está nos falando. Fé é
a certeza, as certezas das coisas que se esperam. Fé é a firme certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. É o que é o que nós vemos na vida de Abraão. Abraão, ele foi chamado, ele obedeceu a voz do chamado. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele obedeceu. E em Romanos 4 nós vemos que Abraão esperando contra a esperança. O que é esperando contra a esperança? Nós sabemos que na história dele, Deus, no capítulo 12, disse para ele que dele suscitaria, levantaria uma grande nação. E todos os povos da terra seriam abençoados por causa dele. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Abraão ele creu nesta palavra, a qual Deus falara para ele. Ele creu na palavra do Senhor. É imprescindível nós, os cristãos, crermos na palavra de Deus, acreditarmos na palavra do Senhor. Entenda que Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas e temos nela muitas promessas. Muitas vezes a gente só quer alguma destas promessas, porque algumas destas promessas só estão relacionadas à nossa vida aqui na terra. Mas as maiores promessas, as grandiosas promessas que Deus tem para a nossa vida, não está só aqui na terra. Pelo contrário, não está relacionado aqui na terra. Está relacionado à vida futura, à eternidade com Deus. É na eternidade que as grandiosas promessas do Senhor estão nos esperando. E nós vemos então em Abraão essa fé, a qual ele colocou em Deus. Entenda que eu acho muito lindo a trajetória de Abraão, porque primeiro Deus vai falar com ele, depois Deus vai aparecer em visão a ele, e depois Deus vai vir pessoalmente estar com ele. Então veja que é algo que vai crescendo, essa intimidade vai crescendo entre Abraão para com Deus. Abraão não começou certinho. Abraão, na sua trajetória de fé, ele teve alguns deslizes, ele teve alguns erros, a qual a Bíblia Sagrada registra. Diz a Bíblia Sagrada que por 2 vezes Abraão mentiu, falando que por medo, falando no Egito que Sara era a sua irmã, e também no meio de um outro povo, Elimeleque, rei ali dos Amalequitas, ele tomou também Sara como esposa, porquanto Abraão disse que era irmã dele. Então, veja bem, por causa da beleza de Sara, ele teve medo de os homens tirar a sua vida. Ou seja, até ele chegar a uma fé tamanha que ele confiasse no Senhor sem titubear, isso não foi de um dia para a noite. Levou um período de tempo, onde ele andou com Deus. A segunda coisa que eu vejo além da fé é que, entenda uma coisa, Abraão decidiu crer na palavra de Deus. Decidiu crer na voz que o chamou. E eu e você temos que ter isso em nosso coração e nossa mente. Naquilo que a Bíblia Sagrada nos fala, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É a voz de Deus, é Deus falando conosco.
E nós devemos procurar saber na Bíblia o que Deus quer falar conosco. Nós estamos num mundo onde a gente ouvimos muitas vozes. Lembro-me agora do que está escrito no Evangelho de segundo São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 45. Isso também está registrado no Evangelho de Mateus e também nos outros evangelhos, aonde Jesus Cristo entra em Jericó. E nós vemos que quando ele está passando ali por aquela avenida principal da cidade, existe um cego por nome de Timeu, Bartimeu, porque Bar significa filho, filho de Timeu. Então veja bem, Bartimeu, ele ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar, mas muitas vozes mandaram ele calar a sua boca, porque Jesus não iria escutá-lo, ele era um mendigo, ele era um cego, porque Jesus ia olhar para ele. Então, meu amado irmão, meu querido em Cristo Jesus, nesta noite eu quero dar a você esse conselho bíblico: creia na voz de Deus. E esta voz você vai ouvi-la nitidamente, lendo a palavra do Senhor. Tire momentos na sua vida para que você, alguns minutos do seu dia, para ler a palavra, para meditar na palavra, para ouvir Deus falar contigo. Eu tenho certeza que Ele falará de uma maneira clara ao seu coração. Então ele decidiu. Agora é claro que essa decisão levou ele ao aprendizado. Entenda uma coisa: decidir ouvir a voz e crer na voz de Deus é uma coisa. Agora, aprendermos a ser guiado pela voz de Deus é outra coisa. Por que você fala isso, pastor Wilson? Porque Abraão, como eu disse, ele decidiu, ele creu, começou a andar, ele teve os deslizes, ele mentiu 2 vezes, ele decidiu antecipar aquilo que Deus prometeu para ele, tomando Agar, que era serva de Sara, por esposa. Ali teve um filho com a escrava por nome de Ismael. Isso lhe trouxe, é claro, muitos problemas. Mas todas essas experiências, a experiência que ele passou no Egito, a experiência ali que ele passou com Agar, levou ele a crescer ao ponto que quando nós chegamos em Gênesis capítulo 22, quando Deus fala para Abraão: Abraão, agora eu quero que tu me ofereça teu filho Isaque, o teu único filho, o filho da promessa, em sacrifício para mim. Mediante a essa escolha, mediante ele ter acreditado aquilo que Deus falou para ele não negou ao seu filho. Antes ele obedeceu. Ele obedeceu porque durante a sua trajetória de 25 anos, ali com Deus, antes de Isaque nascer, e mais 17 anos convivendo com Isaque, vendo a promessa nítida diante dos olhos dele, viva, ele cria que mesmo que ele oferecesse Isaque ao Senhor Deus, Deus tinha o poder de ressuscitá-lo para que a promessa continuasse. Então nós vemos que isso nos traz para nós também um exemplo. Muitas vezes as coisas não vão acontecer da maneira que nós imaginamos, que nós pensamos, ou que nós projetamos, mas se faz necessário que nós venhamos a acreditar e nós sermos constantes. Eu quero ler aqui um versículo para os amados, que está na Carta Universal de Tiago, que é depois de Hebreus. Carta Universal de Tiago, que é depois de Hebreus, né? Que ele diz assim no capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, ou posso colocar aqui a palavra, a constância. A constância é a pessoa estar ali. Hoje estou aqui orando, hoje estou aqui meditando a palavra de Deus, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, não paro, constantemente. Mesmo que amanhã eu leia menos, eu ore menos,
mas eu não vou parar, eu vou continuar. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele teve os seus delícias, mas ele não parou. Ele continuou a sua peregrinação. Ele continuou andando, sem, como diz a Bíblia, foi para uma terra a qual não sabia onde ia, como diz Hebreus 11:8. Mas ele creu, continuou, e isso foi acrescentando a vida dele. Isso foi trazendo à vida dele uma experiência gloriosa, a qual, é claro, isso nos dá experiência para nós hoje. Podemos falar e dizer que tem como sim, eu e você, ouvirmos a voz de Deus, crermos na voz do Senhor, o nosso Deus, e, é claro, segui-lo e sermos constantes. O apóstolo Paulo, ele falando ao seu filho na fé, Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 11, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge das coisas más e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão e a constância. Ou seja, Paulo estava exortando Timóteo a ser constante, não parar, mas continuar. E isso traz uma outra coisa. Já estou indo para o final. Isso traz uma outra coisa. Isso traz que, por causa dessa constância de Abraão, o caráter de Abraão foi se assemelhando com o caráter de Deus. Nós vemos, por exemplo, que quando Abraão saiu, aonde ele chegava para descansar com a sua família, com os seus servos, com as suas criações, ele levantava um altar e adorava a Deus e louvava a Deus. E nós vemos que assim Deus o abençoara. Nós vamos ver que Deus abençoou Ló também, que estava juntamente com ele, seu sobrinho, ao ponto que o local onde os dois estavam, tanto o rebanho de Ló como o rebanho de Abraão, os dois rebanhos não conseguiam conviver no mesmo lugar, porque a pastagem era pouca para o tamanho do rebanho. E diz a Bíblia que houve intriga, briga entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Abraão, a qual estava reluzindo o caráter de Deus, ele chega para o seu sobrinho e diz para ele: nós somos irmãos, temos o mesmo sangue, não vamos brigar por causa disso. Faz o seguinte, meu filho, escolhe para onde tu queres ir. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Mas não é bom isso em nós. E ali então diz que Ló escolheu a campina do Jordão, porque parecia como o jardim do Éden, e ia até Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. Mas a bênção estava sobre a vida de Abraão. Entenda uma coisa: quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós cremos na voz de Deus e obedecemos a voz de Deus, aonde é que a gente vá, Deus estará conosco, abençoando as nossas vidas, abençoando o trabalho das nossas mãos, abençoando a nossa caminhada. E Deus o abençoou e Deus o prosperou. Para onde Ló ele resolveu ir, ele poderia naquele momento ter a dignidade, a humildade de olhar para Abraão, que era seu tio, era um ancião da família, e dizer: tio, o que é que o senhor me aconselha? Para onde eu devo ir? Eu estou abençoado por causa de ti. Mas por causa que ele foi para a campina do Jordão, perto de Sodoma e Gomorra, nós vemos que ali houve uma guerra. Ló, sua família, sua fazenda, juntamente com os moradores de Sodoma, foram levados cativo.
E Abraão então vai socorrê-lo, juntando todos os seus servos que nasceram em sua casa. Eles não eram soldados, eram pastores de ovelhas. E ali Deus deu vitória para Abraão. Abraão trouxe Ló, trouxe a família de Ló, trouxe os moradores de Sodoma e trouxe toda a fazenda, os despojos. E o rei de Sodoma sai para saudá-lo e diz assim: tome para ti todos os despojos, dê-me somente o meu povo. E Abraão, ele diz o seguinte: nenhuma correia de sandália eu vou querer de ti, para que amanhã tu não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão estava dizendo: foi Deus que me deu vitória, foi Deus que me abençoou, e eu estou voltando com os meus moços vivos, estou trazendo o teu povo, estou trazendo esses despojos. Não é mérito meu, é Deus, porque eu acreditei na voz de Deus, no chamado de Deus, na sua palavra, estou obedecendo a Ele e estou guiando. E ali diz que veio o rei de Salém e o abençoou. E então Abraão pegou o dízimo de tudo e entregou ao rei de Salém. E ali o rei de Salém o abençoou. Aleluia. E ele foi vitorioso. Louvado seja Deus. Mas lá na frente, no capítulo 18, nós vamos ver Cristo aparecendo a Abraão com 2 anjos. Como Jesus Cristo ainda não tinha encarnado, então no Velho Testamento ele aparece em forma teofânica, ou seja, toma a forma de um homem, e ali então ele conversa com Abraão. Abraão, por causa da intimidade com Deus, por caminhar com Deus, por obedecer à voz de Deus, ele intercede pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Nós vemos ali o caráter de Deus na vida deste homem, a misericórdia, a bondade, a longanimidade. Isso por quê? Porque ele estava andando com Deus. Nós vemos também que quando a sua esposa morre, mais lá na frente, ele chega ao rei Tera, de Ur dos Caldeus, e compra ali um pedaço de terra. Ele compra um pedaço de terra lá em Macpela, aleluia, e ele compra ali aquela propriedade em Efron, chamado Macpela, para enterrar ali a sua esposa com o rei Melquisedeque, o rei ali de Efron, ali entre os cananeus, Abimeleque. Ele então compra uma propriedade chamada Macpela. E Abimeleque, ele diz para Abraão: tu é um príncipe em nosso meio, escolhe a terra que tu quiseres, para que tu possa enterrar a sua esposa. Melquisedeque, meus amados, ele era o rei de Salém que abençoou Abraão, ali quando ele voltou da vitória contra aqueles reis e trouxe os moradores de Sodoma. Abimeleque, ele era um rei ali dos cananeus em Efron, e ele então diz isso para Abraão: tu é um príncipe, que coisa linda, coisa maravilhosa, é as pessoas olharem para mim, para você, e ver a graça de Deus sendo refletida em nossa vida, ver que nós somos diferentes, porque nós andamos com Deus, porque nós obedecemos a Deus. Abraão foi chamado: você é príncipe em nosso meio, nós temos visto a tua conduta, você é diferente, nós vemos que Deus tem te abençoado, então de maneira nenhuma nós vamos rejeitar. Escolha. E ele escolheu uma boa terra, ali pagou o bom preço e enterrou Sara. E por último, então nós vemos que Abraão foi um homem de fé, que ouviu a voz de Deus, que creu na voz de Deus, que obedeceu à voz de Deus. Que Abraão foi um homem de caráter, por causa da sua intimidade com Deus. O caráter de Deus refletiu em Abraão, e ali então Deus o abençoou em várias ocasiões na história e na trajetória de Abraão.
E a última coisa, nós vemos que Abraão era um homem de família. Abraão, o seu nome significa pai de multidões. Nós vemos que os próprios judeus, quando eles falam de Abraão, ele diz: nós somos filhos de Abraão. Outra vez, quando Jesus Cristo estava ensinando, ele fala de Abraão como o pai Abraão. Então nós vemos que Abraão, ele é considerado o pai de todos os filhos na fé. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Todos aqueles que creem são filhos de Abraão na fé. Então, ele realmente se tornou o pai de uma grande multidão, o pai de uma família. O exemplo que ele deixa para mim, para cada um de nós, que quando nós ouvimos a voz de Deus, cremos, obedecemos e seguimos, não somente nós seremos um homem de fé, nós teremos um caráter de Cristo em nossa vida, mas Deus vai nos moldando, vai nos ajudando, porque Abraão, ele não nasceu sabendo ser pai. Ele aprendeu a ser pai, como eu estou aprendendo a ser pai, quando muitos dos irmãos estão aprendendo a ser pai. Abraão foi aprendendo ao longo da sua caminhada o que é ser um pai. E ele é chamado pai de uma grande multidão. Em Romanos 4,11, ele é chamado o pai de todos aqueles que creem, o pai da fé. Então, meu querido e amado irmão, quando nós olhamos para Abraão e vemos a sua história, podemos tirar lições maravilhosas para a nossa vida. E que nesta noite, eu e você, possamos guardar em nosso coração esta meditação, esta palavra, crer na voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obedecê-lo, fazer a sua vontade, segui-lo e estar bem perto dele, estreitarmos a nossa comunhão com ele. Os dias são maus, os dias são muito difíceis. Eu quero dizer para você que as pessoas que estão no mundo sem Jesus e que muitas vezes na sua falta de conhecimento elas fazem: para que eu ser crente para não ter isso outro, mas elas estão procurando alegria, e essa alegria só encontramos em Deus. Estão procurando paz, e só encontramos isso em Deus. Estão procurando a verdade, essa verdade só encontramos em Deus. Estão procurando um verdadeiro amigo, e o único verdadeiro amigo é Deus. Estão procurando refúgio, estão procurando para a sua alma refrigério, e isso só encontramos em Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porquanto um dia, ao aceitá-lo, nós recebemos tudo isso em nossa vida. Que nós possamos, meus queridos e amados irmãos, conservar, e como Abraão, possamos ser constante, perseverar, ser paciente, mesmo que as situações estejam contrárias àquilo que nós queremos, sabe? Nós visualizamos, nós sonhamos, nós muitas vezes lemos alguns versículos da Bíblia e queremos que seja daquela maneira, mas a inteligência, a sabedoria de Deus está acima da nossa. Como ele disse através do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem meus caminhos são os vossos caminhos. Mas que nós possamos, como Abraão, conforme no versículo ao qual nós lemos, capítulo 4 de Romanos, versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Que esta palavra
possa encontrar guarida no meu e no teu coração. E eu quero encerrar nesta noite cantando o hino 187, depois fazer uma oração. Convido você a louvar comigo. Abraão, ele andou com Deus. Ele é chamado na Bíblia de o amigo de Deus. Não tem outra pessoa na Bíblia que é chamado de amigo de Deus. O único que é chamado amigo de Deus é Abraão. Então, que eu e você possamos tomar uma atitude, decidir, andar pela fé, crer, acreditar e receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos louvar o Senhor, número 187 da nossa harpa. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de gozar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero que você e eu, neste momento, meditemos nessa última estrofe, porque essa última estrofe fala do final da nossa caminhada nessa terra e como será glorioso aquele dia estarmos com Cristo Jesus. Diz assim: e quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar
fazer uma oração com você neste momento. Eu quero pedir que você, juntamente comigo, possamos estar apresentando ao meu sogro, o pastor Esteu, a minha esposa Gessília, minha cunhada, meu cunhado, os netos da minha sogra irmã Raimunda, como é de saber de muitos, está internada na UTI, está entubada, para que Deus possa vir de ter misericórdia. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio na sua palavra, eu creio naquilo que está escrito aqui. Nós não somos um povo que não temos esperança. Nós cremos em tudo quanto o Senhor tem falado na sua palavra para os nossos corações. E também é claro que esta palavra também se refere-se a você que está nos ouvindo, que está juntamente conosco, para os teus problemas, para as tuas necessidades. Deus tem poder para agir na sua vida, para te abençoar e para te dar vitória. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno que está no céu, te louvamos, ó Deus, nesta noite por essa oportunidade ao qual Tu tem nos concedido. Te agradeço pela minha família, minha esposa, meus filhos, a qual Tu tem me dado, pela igreja, Senhor, ao qual nós participamos. Eu louvo pela vida de cada um dos meus amados irmãos, pedindo, Senhor Deus amado, que Tu possa abençoar cada um deles, a qual Tu sabes, a qual Tu conheces, Senhor, as suas necessidades, as suas carências. Ó Deus querido, aleluia, que Tu venha estender as Tuas mãos, visitando a cada uma destas vidas, especial, Senhor, que Tu venha trazer o refrigério, ó Pai querido, a paz, ó Deus, sobre o coração, Senhor, do pastor Esteu, Senhor meu Deus, de sua família, Pai querido, neste momento distinto, neste momento, Senhor Deus ímpar, neste momento tão difícil para a família, mas Tu é aquele, Senhor, que sabe tudo, ó Deus, muito além do que nós possamos ver ou enxergar. Ó Senhor, é por causa disso que depositamos em Ti a nossa fé e a nossa confiança, porque sabemos que Tu está no controle, Senhor, de todas as coisas. E eu Te louvo, e Te engrandeço, porque Tu és Deus, Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Abençoa, Deus, abençoa, Senhor, a cada um dos nossos amados irmãos. Abençoe a cada um, Senhor Deus, que chegar, ó Pai querido, este vídeo, que a sua vida seja impactada, que a sua vida seja abençoada. Deus, eu Te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Lembrando que estamos em campanha de oração na nossa igreja, das 6h15 às 7 da manhã, também das 6h30 da tarde às 7 da noite. E amanhã haverá live também para a igreja, que os irmãos estejam juntos, na mesma fé, no mesmo propósito, porque Jesus está voltando e creio que muito em breve estaremos com Ele. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.